Muito obrigada, deputado Heringer, pela sua participação, líder do PDT. Estava contando um pouquinho no começo do programa, o senhor deve ter ouvido, deputado, sobre as articulações em torno do pacote. Eu queria pegar um ponto que o presidente da Câmara, Hugo Mota, enfatizou ontem, que ele disse assim, não tem garantia, não tem um compromisso que o Congresso vá aprovar o pacote de medidas proposto por Haddad. Hoje, pelo seu termômetro do Congresso, há um ambiente para que as medidas propostas, para aumentar a receita, cobrar tributos maiores de aplicações financeiras, fintechs, bets, isso tem como prosperar? Porque ontem nós vimos uma grita muito grande de setores ligados ao agro, ao imobiliário, com a taxação de LCIs, LCAs, outros produtos, outros títulos financeiros, outros títulos de crédito. Como é que esse pacote vai andar no Congresso, na sua avaliação, deputado? Bem, bom dia, Amanda. É um prazer estar falando com você aqui. Nós ontem, por coincidência, também viajamos a São Paulo com o presidente, conversamos sobre o assunto e desde o momento que se aventou a possibilidade de fazer um novo decreto substituindo do IOF com redução de alíquotas e propondo uma medida provisória na qual a gente não sabe exatamente o que virá dessa medida provisória, ficou-se desde o primeiro momento a ressalva de que compromisso de aprovação não teria, uma vez que nós não conhecemos o texto. Claro que, em tese, conversamos sobre vários assuntos, várias possibilidades de fazer a compensação a esse aumento do IOF. Mas realmente não houve compromisso nenhum de aprovar o que viesse. Então, naturalmente, a ideia é esperar o que vem para que a gente possa discutir. E ontem, como você mesmo disse, acabou vendo, já houve, sem conhecer o texto, já houve um estrilo total, uma preocupação total, porque quando se fala em fazer omelete, alguns ovos podem ser quebrados. E as pessoas estão antecipando, inclusive, quem é o dono do ovo. Então, ninguém sabe ainda o que virá, portanto, a gente tem que esperar. Mas, certamente, os assuntos que você antecedeu aí, Amanda, na sua apresentação, todos eles foram discutidos por nós lá, é claro, uns mais, outros menos, com foco mais numa coisa ou noutra, mas, evidentemente, esses assuntos todos permearam e a gente não tem ainda uma certeza absoluta do que se fará. Nós precisamos de aguardar a proposta, deputado, que virá do governo. A gente já tem ideia, assim, do teor, do espírito das medidas. Isso foi divulgado ontem também pela Fazenda, aos jornalistas, em muitas conversas em off. Quer dizer, a gente sabe o que vem por aí. Tributação dos títulos incentivados, que antes eram isentos, não serão mais. Isso passa, por exemplo, tributação de LCI, LCA, Fiagro, fundo de imobiliário, porque isso afeta diretamente dois setores caros que têm bancadas muito uníssonas e mobilizadas no Congresso Nacional. As bets também já reagiram, as fintechs. O que o senhor acha mais difícil de passar dessas medidas apresentadas? Naturalmente, o mais difícil de passar é o pessoal do agro e o pessoal do imobiliário. Fintechs e bets realmente foram motivo de preocupação, principalmente porque o jogo no Brasil virou uma doença endêmica. Nós estamos vivendo aí um momento de muita dificuldade sem que as pessoas percebam o que isso está levando de lesões. E muitas dessas lesões são apoiadas pelo sistema financeiro, no caso fintechs, que estão dando o canal de trabalho para essas bets que estão ilegais no país, funcionando ilegalmente, sem estarem com o direito de funcionar. Fintech e bets mais fácil de passar, LCI, LCA, CRAS, CRIs, essas aplicações financeiras mais difícil, Mais difícil, essas aplicações financeiras e bets e fintechs mais fáceis. E as renúncias tributárias? Você falou tanto nas renúncias tributárias, o corte linear de 10%, menos naquelas chamadas vacas sagradas que são constitucionais, zona franca, simples e tal, isso eles não querem endereçar via PEC. O senhor vê espaço para avançar em renúncia tributária? Eu vejo espaço e eu acho que esse foi praticamente uma unanimidade entre os participantes da reunião. A maioria acha e entende que aí é um setor que tem que ser mexido, porque estima-se em torno de 800 bilhões de renúncia fiscal, e isso realmente não é interessante e resolveria isso com 10%.
Claro que quando se fala em corte linear, cada um pula do seu lado, como você própria disse, as vacas sagradas estão protegidas até agora, porque elas são constitucionais. Se houver necessidade, inclusive, de mexer com com esse sistema, com esses setores mais protegidos, vai ter que ser por medida por PEC, desculpa, falhou aqui, por PEC. Isso dificulta um pouco mais. Então, há propostas, inclusive há propostas também de que o governo escolha onde ele vai mexer mais. Isso é uma proposta, inclusive, do deputado Mauro Filho, onde ele vai mexer mais, atingindo 5% para esse ano, 5% para o ano que vem, totalizando 10%, não fazendo 10% de uma vez só. Então, várias propostas surgiram. O corte linear foi o que mais foi dito. E é prático, é cirúrgico, corta-se para todo mundo e pronto, e tchau. Mas, realmente, deu-se ali também uma ideia de que o governo pudesse ter o poder discricionário de escolher as suas vacas sagradas, o que eu acho que não é correto. Líder, uma última pergunta sobre o corte de despesas, né? Que todo mundo, o mercado, ficou nessa expectativa, uns mais, outros menos. Isso foi endereçado? Porque o governo depois divulgou ontem também para os jornalistas uma planilha, aí tinha toda a trajetória do BPC explosiva, a trajetória do Fundeb explosiva. O governo chegou a apresentar uma proposta, olha, vamos fazer assim com o Fundeb, com o BPC, vamos adotar tais medidas. Houve a apresentação dessa proposta por parte do governo e há, entre os deputados, tanto de direita quanto de esquerda, a iniciativa, a receptividade para avançar com algum corte de despesas até o final de 2026? Amanda, eles apresentaram a dificuldade, mas não apresentaram a solução. Não houve solução nenhuma ou proposta nenhuma com relação, por exemplo, ao BPC, né, ao Fundeb. Mostraram o crescimento, mas não mostraram. Disseram que tinham que mexer nisso. Isso foi refutado por todos imediatamente, por todos não, pela grande maioria, imediatamente. E uma questão que se discutiu muito é a questão da dívida pública, que também é uma dívida que impacta muito mais fortemente essa nossa relação, esse nosso custo operacional, o custo do Brasil viver, e que não se tomou nenhuma medida, não se pensou numa coisa que a gente possa reduzir essa taxa de juros enorme, que só essa taxa de juros já onera o Brasil de forma Mas aí tem que cortar despesa, imoral. deputado. Como é que vai reduzir taxa de juros e trajetória de dívida pública? Tem que cortar despesas. Os parlamentares, de uma forma geral, nem de esquerda nem de direita, endossam esse corte? Por quê? Não, há inclusive propostas, há inclusive pessoas, certamente, que concordam, sim, que concordam, por exemplo, com o fim da obrigatoriedade legal de percentuais para a saúde e para a educação, há pessoas que propõem a redução do BPC. Eu, inclusive, proponho que o BPC não seja indexado ao salário mínimo. Isso é uma coisa que eu acho que um benefício não pode ser um salário, ele é um benefício. Há pessoas que também querem que reveja a questão da questão, esqueci agora o nome das piso, escolas, né, de professores, saúde e educação. do Fundeb, exatamente. Tem pessoas defendendo a redução das emendas, tem pessoas defendendo a redução do fundo de participação dos municípios e dos estados, tem toda uma série de propostas de redução. Mas o que se mostrou muito claramente na mesa é que está sempre se exigindo redução da parte que é menos qualificada da sociedade, qualificada do ponto de vista financeiro, econômico e de condições, entendeu? Então, essa preocupação é assim, vamos fazer com que a parte que tem mais dê um pouco mais. E eu acho fundamental que isso possa ocorrer. Eu acho que o Brasil dos mais poderosos, o Brasil dos mais ricos, o Brasil de nós que estamos numa condição um pouco melhor, precisa de pensar um pouquinho no Brasil geral. E isso, sem dúvida nenhuma, não vem acontecendo há muito tempo. E a gente precisa. Então, quando fala que tem que cortar despesa, nós todos concordamos que tem que cortar despesa. Não há uma dificuldade de entender isso, porque na casa da gente a gente faz isso. Mas, efetivamente, se cortar despesa e não promover uma maneira de acabar com onde você sangra. Você tem uma caixa d'água que te tira 52% do seu PIB em pagamento de juros e multas, por exemplo.
e não faz uma repactuação com esses credores, é muito difícil. Se você conseguir 10% de repactuação, 5%, 2% até que seja, é um grande volume de dinheiro que pode ficar para investimento e crescimento e melhoria das condições de quem mais precisa e do país, como até na sua infraestrutura. O Brasil hoje não tem dinheiro para fazer nada. O Brasil não tem dinheiro para abastecer suas aeronaves na Força Aérea. O Brasil não tem dinheiro para comprar munição para o Exército. Aí não tem jeito, líder. Vai ter que cortar, né? Não tem jeito. Mas, líder... Não, tem que cortar, tem que cortar. Tem que cortar, obrigada. Eu já vi que há várias propostas sobre a mesa, mas parece que nenhuma tem maioria. Líder, muito obrigada pela sua entrevista no Mercado Aberto. Volte sempre.